E fico muito feliz em vir falar sobre esse tema brilhante chamado habeas corpus. Tenho até uma obra publicada nessa seara. E vou dizer uma coisa para os senhores. Atuo na advocacia criminal, é no meu sangue, eu vivo disso. Mas na advocacia criminal, quando comecei a atuar nesta área, quando fiz o meu primeiro júri, ainda estagiário do curso de Direito, eu não conhecia, nunca havia adentrado numa unidade penitenciária. O que eu conhecia era dali, do parlatório, etc., aquela parte inicial do presídio. Mas desses movimentos de OAB, apesar de inicialmente ter até uma imagem cética do sistema penitenciário, da própria figura do criminoso, um certo receio, vi o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no estado do Ceará, o que está acontecendo aqui em São Paulo, e que na realidade não é a questão só de defender direitos humanos, não é isso. Nós estamos criando animais. O que está sendo feito nesses calabouços, nessas masmorras, é uma verdadeira carnificina. Isso é uma imagem que nós temos em todo o país. E se pergunta se o habeas corpus ele pode, de alguma maneira, vir a remediar essa situação. Eu me emociono quando falo desse remédio heróico. Me emociono porque, desde a raiz histórica, é uma coisa brilhante. O habeas corpus é bem verdade que ele tem uma aparição em Roma antiga, na Grécia antiga, já existia esse remédio. Aliás, nós temos aí um termo em latim, um termo jurídico em latim. E se você for traduzir, habeas corpus, o que significa? Tome o corpo, apresente o corpo. Então, desde Roma, desde a época da Grécia, em que existia, principalmente em Roma, um elemento parecido com isso, era obrigado que uma pessoa que cometesse um crime, se ela pedisse a ordem de habeas corpus, era obrigado que ela fosse apresentada ao imperador, ao rei. E isso deveria ser feito desta forma também ao nosso poder judiciário. Só que aqui não é assim. Nós temos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma população carcerária de 220 mil detentos. Há uma carência aí de mais ou menos, uma superlotação aí em torno de 80 mil vagas. E quando se entra com habeas corpus, o que o juiz pede é para apresentar o papel. E, na realidade, o que ele vai fazer é uma cópia, um Ctrl+V, e, na maioria das vezes, olhar ali e negar o pedido que está sendo ali formulado. É isso que é feito. Então, o habeas corpus, esse termo, entenda que há uma necessidade do princípio da identidade física do juiz. É um ser humano que está preso. É um ser humano. E não venha com a história de dizer que nós temos uma massa carcerária entupida de homicidas e latrocidas, não. Por exemplo, no estado do Ceará, cerca de 60% dos presos são aqueles que cometeram crimes contra o patrimônio. Nós temos quase 20% de pessoas que estão presas por furto. Furto simples, furto qualificado. Nós temos um grande número de pessoas que estão detidas por Lei Maria da Penha. Nós temos um grande número de pessoas que estão detidas por dirigir embriagado. Então, é um terror você permitir que essas pessoas fiquem ali juntas, até muitas vezes em delegacia de polícia, que é o que se vê no estado do Ceará, e em vários estados do nosso país. Então, o termo habeas corpus, ele tem essa razão de ser. Então, há necessidade da apresentação ao magistrado. Era para haver uma audiência admonitória no sentido dele olhar para a cara do cidadão e aí sim questionar acerca disso. Só que isso não acontece. Muito pelo contrário. Muitas vezes se falou, doutor Gilvan, se falou de tutela antecipada no processo penal, comparando com o processo civil. E eu me lembro que existe um termo chamado liminar em habeas corpus, meu amigo. Liminar em habeas corpus, não precisa se utilizar esse termo não, em habeas corpus, porque habeas corpus, se está se falando de prisão, toda prisão, se está se questionando a legalidade dela, se tem um ser humano preso, tudo é urgente.
Toda prisão, se for para ser avaliada, tem que ser em caráter emergencial. Então, nós estamos vivenciando aqui em São Paulo, no estado do Ceará, um estado ilegal, que é contra a democracia brasileira. E isso se volta contra nós. Essas pessoas que estão aí se voltam contra nós. E veja, o grau de reincidência é terrível. Não há ressocialização praticamente. É pífio os índices de ressocialização. Mas aqui, acerca do habeas corpus, o que me conquista mais atenção, é principalmente aqui no Brasil, na época da República, na Constituição de 1891, em que o habeas corpus, ele, em tese, o que estava descrito naquela Constituição não era somente acerca da questão da prisão, era qualquer tipo de violência, ameaça, o direito de ir e vir, mas a violência era ampla. E nesse momento é que aparece no cenário jurídico brasileiro o político baiano de nome Rui Barbosa. E esse cidadão, ele inseta nessa peça, nessa ação mandamental, que não é recurso, é uma ação. Ele inseta nesta garantia vários significados para o habeas corpus. O habeas corpus não era somente utilizado naquele instante para tutelar a questão da prisão. Claro que, em primeiro lugar, sim, mas o habeas corpus servia também para defender outras garantias. Veja que naquele instante, na República Velha, na época dos coronéis, na política do café com leite, na política da guilhotina, não havia ainda as outras garantias, os outros rights constitucionais que nós conhecemos. O mandado de junção, o habeas data, o mandado de segurança. Então é nesse momento que chega ao Supremo Tribunal Federal, não é, fazendo inúmeros pedidos, surge no Brasil a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Havia opositores, uma figura chamada Pedro Lessa, do Supremo, que entendia que o habeas corpus só serviria para realmente tutelar a questão da prisão. Mas isso não era só no Brasil. Nos Estados Unidos da América, também o habeas corpus, ele tinha esse significado, porque não existia ainda as outras garantias constitucionais lá, com essa amplitude toda. Então, aqui no Brasil, conquistou, no cenário jurídico, nas cortes, nos tribunais, o habeas corpus ganhou esse caráter. Então, muitas vezes, ora, no estado do Ceará, é uma coisa memorável que aconteceu. Havia uma família que dominava o estado do Ceará, aliás, o governo do estado do Ceará, na época, em certo momento, na República Velha, era o chamado Nogueira Ascioli. E esse Nogueira Ascioli, eles foram depostos pelo governo do Catete. E foi nomeado, lá para o estado do Ceará, o chamado Marcos Franco Rabelo. Só que os Nogueira Ascioli não aceitaram isso. Os deputados oposicionistas não aceitaram isso e foram se sediar numa cidade do interior, que hoje é uma das maiores cidades do estado do Ceará, Juazeiro do Norte. E lá se aliaram a um grande político, um fazendeiro, inclusive conhecido como padre também, Padre Cícero Romão Batista. E se sediaram não aceitando aquele governo ali imposto. O próprio governante, sabe o que foi que ele fez? O Franco Rabelo entrou no Supremo com habeas corpus para poder ter a garantia de poder governar. Olha o tamanho, olha a extensão que o habeas corpus tinha já naquele instante. E chegando hoje em dia, será que o habeas corpus, como ele é tratado hoje em dia? O que significa o habeas corpus no contexto nacional? O que significa o habeas corpus, doutor Gilvan, na Constituição de 1988, no Código de Processo Penal? O habeas corpus ele está previsto como uma garantia constitucional. O habeas corpus ele está ali previsto como no artigo 5º da Constituição Federal. O habeas corpus ele é cláusula pétrea. O habeas corpus tem um verdadeiro capítulo no Código de Processo Penal do artigo 648 seguintes. Há o habeas corpus preventivo, há o habeas corpus liberatório. E o habeas corpus, será que ele só se presta para o direito de ir e vir? Ora, agora mesmo, nós viemos aqui também para São Paulo,
o meu colega do escritório, o meu irmão, exatamente para impetrar um habeas corpus para o trancamento de uma ação, aliás, de um inquérito policial aqui no estado de São Paulo. Então, o habeas corpus para o trancamento de ação penal, o habeas corpus até para trancar um inquérito policial, que é muito mais raro. É muito mais raro. E o próprio magistrado pegou e disse, olha, aqui é a incompetência total. Então, qual seria o recurso cabível? Me diga se eu poderia entrar com recurso em sentido estrito, com apelação. 40, 50 mil. E, na realidade, o habeas corpus, ele não é recurso. O habeas corpus é uma ação mandamental. O habeas corpus não precisa ter sentença. O habeas corpus ele pode ser impetrado no meio do processo, em fase de inquérito policial. É bem verdade que o habeas corpus é impetrado mais, com certeza mais, no tocante à prisão ilegal. Mas que significado tão amplo tem? A jurisprudência do Supremo, do STJ, vem restringindo o habeas corpus como substitutivo de recurso, o habeas corpus no lugar da apelação. Ora, meu Deus do céu, se eu tenho, no mês passado eu recebi um cliente meu, que eu vi que patentemente ele estava preso, e no processo havia uma nulidade, uma mazela que eu sou extremamente contra, que é a interceptação telefônica, uma interceptação ilícita, derivada da ilícita, uma interceptação podre. E o que é que eu iria fazer? Naquele instante que ele estava preso, eu iria entrar com uma revisão criminal? Poderia sim, entrar com a revisão criminal. Mas essa revisão criminal, para eu entrar no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o processamento dela, a demora que iria haver, e fora o sujeito preso. Então, qual foi a peça jurídica que eu entrei e que eu consegui anular o processo, e 3 dias depois o meu cliente estava em liberdade, comemorando porque estava preso por um processo ilegal, injusto, nulo, o habeas corpus. Então não venha dizer que o habeas corpus não pode ser utilizado desta forma. E olha só o seguinte, foi falado aqui também da demora dos processos, da falta de celeridade na nossa justiça. Isso no Brasil como um todo. Imagine você ter que esperar esse tempo todo para essa pessoa ser julgada e ela presa. O habeas corpus ele tem prioridade. O habeas corpus ele não tem custas. No estado do Ceará, não sei se os senhores viram na imprensa, né, houve um caso brilhante que aconteceu de um preso impetrar um habeas corpus num lençol. E a ordem dos advogados, ao ver aquilo dali, nós fizemos questão de levar aquele lençol para o STJ e dar entrada da forma como ele estava feito. A doutora Ivana, a corregedora da OAB, tomou conta, e é assim que se mostra o habeas corpus. Isso serve para demonstrar, é claro, uma versão do habeas corpus. A questão dele ser simples, dele poder ser impetrado por qualquer pessoa, de não haver a necessidade de ser feito por advogado, de poder ser feito por um pobre, de poder ser feito até por um analfabeto, desde que alguém faça por ele assim a rogo. Mas mostra também uma grande carência da nossa justiça, mostra uma grande carência de uma peça fundamental no sistema carcerário, que é também a figura do defensor público, que ainda é muito pouco no nosso país, essa pessoa tão preciosa no sistema carcerário. Então esse habeas corpus foi impetrado. Então ele tem essa prerrogativa. O habeas corpus, nós entramos, o que que acontece? Até em caso de prisão, de cumprimento de pena, muitas vezes o magistrado ele não aplica a pena alternativa, ou então o magistrado ele sequer oferta o chamado sucício processual, ou quando cabe em crime de menor potencial ofensivo, tudo bem que não há prisão, mas não oferta a transação penal. Qual é a peça, a ferramenta para se
vislumbrar a oferta disso, ou então ir logo de uma vez e trancar esta ação penal, o habeas corpus. Então o habeas corpus ele se presta para a questão do direito de ir e vir à prisão ilegal. O habeas corpus ele serve como instrumento de relaxamento de prisão. O habeas corpus ele serve como pedido de liberdade provisória. O habeas corpus ele serve quando não é arbitrada uma fiança. O habeas corpus ele serve para pedir a substituição por uma pena alternativa e liberar aquela pessoa. Por que não entrar com apelação? Porque na apelação você vai ter que provavelmente entrar com habeas corpus. Se o sujeito está preso, o recurso ele pode demorar muito tempo. A justiça nossa não anda. Aqui em São Paulo eu também conheço alguma coisa do sistema de vocês. E não é fácil. Nós temos aqui, desde 2011, uma situação muito importante, uma lei que foi editada e que eu diria que com certeza boa parte dela foi copiada até de Portugal, a lei das cautelares, a lei 12.403/2011. Essa lei das cautelares, por exemplo, em Portugal, lá onde eu faço meu doutorado, ela é aplicada, né, desde a época do Código Figueiredo Dias, desde 87, ela já é aplicada em toda a sua extensão. O Código de Processo Penal, ele fala que a prisão deve ser uma exceção. Mas, mesmo assim, mesmo com a mudança que houve no cenário nacional, com a edição dessa nova lei, o que se vê é que a prisão é uma regra. Nós temos um rol de medidas cautelares diversas da prisão preventiva que, lamentavelmente, foi totalmente esquecido. Essa lei, essa alteração que houve no Código de Processo Penal, ela não está sendo utilizada a contento. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ele fala que existem outras medidas, por exemplo, como o monitoramento eletrônico, a prisão domiciliar, o sujeito, no lugar de ficar preso, ele ficar assinando um termo, o sujeito ser afastado do serviço público. No ano passado, advoguei para um cidadão, um servidor público, que ele ficou preso, e o caso rodou a imprensa toda, e eu entrei com habeas corpus para soltá-lo. E sabe o que foi que aconteceu com ele depois? Foi preso por uma prisão temporária. Ele sequer foi denunciado. Ele sequer foi denunciado. Agora me diga, como é que a gente consegue recuperar esse status anterior desse sujeito? Então a prisão aqui está querendo se fazer um exemplo, eu não sei de que com a prisão. É claro que em alguns casos não há como. Se a pessoa cometeu um crime, ela é presa em flagrante, há os requisitos da prisão preventiva, prisão temporária eu não gosto nem sequer de mencioná-la. Mas se há os requisitos da prisão preventiva, em determinados casos não vai ter jeito, tem que prender. Tem que prender. Só que a prisão tem que ser feita de forma adequada e tem que seguir o rito processual previsto, tanto na lei de execução penal, como no Código de Processo Penal. E o que nós estamos vendo é que essas pessoas são jogadas num calabouço e de lá ficam esquecidas. Eu falava lá em Vitória, no Espírito Santo, eu falava em Belém do Pará e conversei com alguns presos, pessoas que estão lá presas por Lei Maria da Penha por 7 meses, pessoas que estão presas por furto simples sem ter outro processo por quase 1 ano e são esquecidas lá dentro. O que é que nós estamos criando? É pior do que uma selva. É um risco para todos nós. Então a prisão deve ser uma exceção. Eu estou falando aqui precisamente da prisão cautelar. Então a regra que nós estamos vendo aqui no Brasil é um excesso. No estado do Ceará, por exemplo, nós temos 21 mil detentos, onde 60% desses presos são presos provisórios. Nós vivenciamos lá no estado do Ceará a mistura nesse cenário, apesar do governo ainda ter feito muita coisa, ter construído, mas como o doutor Gilvan disse,
O fator aqui não é só construir. A questão aqui é que precisa também ser trabalhado o modus operandi, como essas pessoas deverão ficar dentro dos presídios. Não há sequer um projeto social, é muito pífio, é muito pequeno. A prisão preventiva aqui no Brasil, eu levanto essa tese, ela deveria ter um prazo. Se fala no Supremo Tribunal Federal do princípio da razoabilidade. Só que a razoabilidade, meu amigo, o que nós estamos enfrentando, vivenciando nesses presídios, é uma espécie de ditadura onde se emplaca a prisão. O processo no Brasil não termina. Eu diria que no aspecto legislativo poderia ser feito até alguma coisa. Nós temos uma gama de recursos. Ou se pensa um pouco em diminuir a quantidade de recursos, claro, se garantindo o princípio da ampla defesa, mas se pensa também numa forma de enrijecer os prazos. Um cidadão, um ser humano, ele não pode ficar à mercê do sistema judiciário, do poder judiciário, do jeito como está sendo feito. Não é culpa de um juiz ou de outro, mas é culpa do sistema como um todo. É uma questão de consciência. O que está se falando aqui não é impunidade, é punição, só que de forma adequada, de forma justa. Nós temos medidas alternativas, nós temos medidas cautelares que devem ser aplicadas. Em fase de execução de pena, nós temos penas alternativas que devem ser aplicadas. Nós temos aqui no Brasil o Instituto da Fiança, que mal é utilizado. Poxa vida, onde eu visitei, onde eu fiz pesquisas, na Espanha, em Portugal, mas na esfera anglo-saxão, na Europa continental, o cidadão cometeu um crime, meu amigo, ele responde, ele vai preso, mas existe o Instituto da Fiança. Aqui no Brasil a gente usa a liberdade provisória sem fiança. Me parece que a fiança aqui no Brasil, ela é mais utilizada para quem dirige sob o efeito de álcool. Aí sim, foi lembrada. Por isso que funciona. Não é? Funciona se houver fiscalização, mas funciona também porque pega no bolso. Não funciona, não é por causa da pena em si, não. Não funciona, não é por causa da pena. Vai funcionar se houver fiscalização. Então nós temos que também utilizar isso dentro da questão das penas alternativas e das medidas alternativas, das medidas cautelares, o que não está sendo feito a contento. Lá no estado do Ceará ainda tem outra questão, e na realidade não é só lá, é também aqui, é lá no Espírito Santo que nós acabamos de chegar, é lá no Belém do Pará. Praticamente não existe sistema do semiaberto. Praticamente não existe. Então o que foi que aconteceu? Nós fizemos uma análise de um presídio lá no Ceará, que se dizia, hipoteticamente, que esse presídio trabalhava com o sistema semiaberto. E aí nós fomos fazer essa visita nesse presídio, que está saindo aí nessas imagens, e fomos verificar como é que era o funcionamento dele, não é? O que tinha de projeto social. Foi uma dificuldade para nós chegarmos a esse presídio, mas conseguimos entrar. Havia denúncias da população, havia denúncia da própria polícia, havia denúncia dos agentes penitenciários que aqui dali seria uma masmorra, e aí vocês vão visualizar o que seria um sistema do semiaberto no estado do Ceará. Eu exigi, na época, nós fomos com a polícia, etc., eu exigi que para fazer o relatório dessa unidade penitenciária, nós conhecêssemos a fundo todo o presídio. Como eles não garantiram a segurança, nós tivemos que tirar os detentos e fomos averiguar a situação de cada cela, não é, de toda a estrutura da unidade carcerária. Então, isso aqui é que seria um semiaberto no estado do Ceará, que nós conseguimos interditar. Na realidade, hoje em dia, o Ceará ele não tem um sistema semiaberto, efetivamente.
Nós temos o chamado IPPO-2 na região metropolitana, que lá fizeram um arremedo de sistema semiaberto, mas o presídio anteriormente era de fechado. Há uma parte do fechado e há outra parte do semiaberto, não é? Então, o que funciona como semiaberto, só se a pessoa tiver um emprego, um trabalho e ficar em liberdade, e no fim de semana ele vai dormir no fechado. É isso que tem. E não é só no Ceará, não, em boa parte do país. Então, olha a masmorra. Inclusive, era um local que parecia um pântano, não é? As pessoas pegavam, passavam no meio da rua, jogavam equipamentos, armas, drogas, não é? Então já havia vários mutins aqui nesse presídio, uma situação deplorável. Mas eu rodo as imagens aqui e eu gostaria de saber em qual momento se vê aqui nesse presídio alguma coisa que fomente o trabalho, que fomente a educação. É um sistema agrícola, industrial, onde é que tem isso? O que tem é sujeira, o que tem é mato, o que tem é ociosidade, o que tem é mais crime. Isso do semiaberto. O que tem daqui de dentro era muitas vezes golpes, eram os chamados sequestros virtuais. Então era isso daqui que estava sendo propagado dentro do presídio. Então muitos crimes ainda saíam daqui de dentro. Não é? Os presos eles só ficavam aqui dentro praticamente por causa da muralha. Mas aqui à noite, nas caladas da noite, ninguém conseguia entrar. Então esse era o cenário no estado do Ceará. Hoje em dia foram construídas, por exemplo, e o que está sendo feito, até como forma de economizar no Brasil, as chamadas casas de privação provisória, onde há uma mistura de preso provisório, de preso definitivo, de semiaberto, são estruturas verticais, onde sequer há ventilação. No ano passado, na CPPL-1, lá no estado do Ceará, mataram 20. Então, no Maranhão, foram 40 e poucos. No Ceará, no ano passado, foram 23. Então, é um meio Maranhão, se nós formos comparar nessa ótica. Então, é esse o cenário que se vê no estado do Ceará. E digo mais, aqui, o que se visualizava aqui dentro, isso foi em 2012, era uma mistura total de preso provisório, com semiaberto, com gente que já tinha sido que estava realmente no fechado, com pessoas que tinham um trabalho, aí era um pouco melhor, o sujeito ia para casa e voltava para dormir. E o habeas corpus, inclusive, lá no Ceará, nós impetramos muitas vezes para a questão do sujeito, quando não há o semiaberto, ele ir direto para o aberto. Mas o que diz o STJ, e corretamente, inclusive, que não existe a possibilidade de progressão por saltos. E mais do que correto o entendimento do STJ, do Supremo, só que veja bem, se não está sendo fornecido, ofertado o sistema semiaberto, o que vai ser feito? É verdade que o sistema progressivo ele só funciona se o sujeito ele ficar no fechado, o tempo que a lei define, no semiaberto, etc. Mas não existe semiaberto, eu não vou nem tão longe em falar de casa de albergado, eu não vou mais nem falo disso, nem comento. Porque essa não existe mesmo no país. Essa, com certeza, não tem encanto nenhum. E outro aspecto que eu também queria mostrar, uma imagem que eu trouxe aqui, e que a coordenação nacional chegou a visitar lá no estado do Ceará, foi a famosa delegacia de capturas. Nós temos lá no estado do Ceará, que para os senhores pode ser pouco, mas, lamentavelmente, no Ceará, quando vocês forem, o bom lá é o caranguejo, mas também tem a questão da violência do caranguejo, não é, que vem nos assaltar à noite, em Fortaleza, em sol aberto, e isso ocorre. E, lamentavelmente, a cidade é tão bela, tão bonita pelas suas praias, pelas pessoas, pelas donzelas, mas a segurança está terrível no estado do Ceará. E isso daqui, o sistema carcerário, há uma ligação umbilical, doutor Adilson, doutor Dulcio, do sistema carcerário com a violência das ruas. Porque essas pessoas aqui que nós estamos criando, educando para o mal, elas vão voltar. Então não existe prisão perpétua no Brasil, nem poderia existir. Elas vão voltar para reincidir, para cometer mais crimes. É esse o grande problema. Então não adianta só se construir presídio, adianta é ter trabalho, ocupação, adianta haver também uma fiscalização. Então veja só aqui essa calamidade.
o som. Água que é direto, tem uns fios aí também. Esse é o retrato da nossa justiça, esse é o retrato do nosso sistema carcerário. E isso é uma coisa generalizada que ocorre não só no estado do Ceará, mas que ocorre no país como um todo. E que fim? Qual o objetivo disso? Onde nós vamos chegar? Olha a relação que há entre o sistema carcerário e a insegurança pública nas ruas. Na semana passada, pasmem, para nós da OAB, nós fomos fazer uma inspeção numa delegacia de polícia e duas, e o que nós constatamos lá, conversamos com os presos, entramos nas celas, mas o maior temor, aliás, a maior surpresa para nós, foi quando nós fomos conversar com os policiais, que praticamente todos entraram numa situação de pânico, de desespero, numa sessão de choro, desesperados, porque não tem mais como praticar o seu mistério, que é exercer a segurança pública, que é exercer o trabalho policial, porque estão cuidando de presos em delegacias. Isso é um assinte contra o Estado Democrático de Direito. Isso aqui não está se falando de defender criminoso, está se falando de um sistema punitivo que funcione de acordo com a lei de execução penal e de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro. Presunção de inocência no Brasil, isso praticamente não existe. O que nós estamos vendo aqui, se há um vírus de ebola lá na África, pois aqui nós temos um problema, uma patologia e que está sendo feita talvez até por nós também. Talvez até por nós. Então essa situação não pode mais continuar. Esse problema nós temos que encarar com outros olhos.
Nós temos que estabelecer uma forma do cumprimento da pena adequadamente, da aplicação das leis cautelares, da humanização da pena. Só dessa forma nós podemos ter um país melhor, um estado mais justo, um estado de São Paulo mais justo, um Ceará mais justo. É desse jeito que nós podemos ter uma paz social e um sistema mais digno no nosso país.